A meditação modifica a sua ansiedade, ela melhora a sua ansiedade, ela diminui, ela melhora a sua depressão, isso é com certeza. E a Sara Lazar ela trouxe também a questão da massa cinzenta, né, da alteração no córtex pré-frontal, a questão da amígdala. Teve outros estudos que falaram que aumenta o foco, isso aí também é muito claro. A regulação emocional. Depois, se vocês quiserem, posso compartilhar o link de todos esses estudos. Eu fiz uma pesquisa ontem, né? Já que, no meu caso, eu sou muito filosófico, essa parte mais científica eu preciso pesquisar, porque não está dentro da minha alçada, né? Benefícios para o sono, isso também é muito evidente. Você meditar antes do sono vai promover uma noite de sono mais reparadora, né? Imagine, todos os hábitos que nós fazemos hoje em relação ao sono são contrários ao que os nossos antepassados faziam. O máximo de iluminação que eles tinham era uma fogueira. E é um fogo gostoso, né? Você dormir perto de uma fogueira calma. O som do crepitar da madeira é diferente. A gente dorme com o quê? Com uma tela na cara. O pessoal vai dormir com o celular. E aí aquela luz irradiando para o cérebro. Ou antes está assistindo um filme na televisão com luz branca, né? Que vai emitindo cada vez mais eletricidade e que altera realmente fisicamente o nosso ciclo circadiano, né? De fato. Então você vai ter uma noite de sono assim maravilhosa? Não, não tem. Então, nesses estudos se mostra que o ideal é que pelo menos 2 horas antes você não pegue no seu celular para dormir melhor. E se você incluir uma meditação, fazer um chá que acalma, isso tudo vai fazer você dormir melhor, né? A gente sabe da importância do sono. O sono ele tem uma importância de reparação, de organização dos neurônios muito grande. E se você dorme mal, como você quer ter qualidade de vida no seu dia? Não tem como. Então, um sono bom e reparador é sinal de uma pessoa melhor e mais feliz, né? Se você tem muitas preocupações e você vai levar isso para o seu travesseiro, é uma outra forma também de te desconectar. Por isso, a meditação, quando você faz antes de dormir, vai fazer você reduzir toda essa pressão emocional, essa ansiedade, esses pensamentos repetitivos. Nós tivemos uma mentoria sobre pensamento repetitivo e negativo, como quebrar esse padrão e sair deles, né? Então, tudo isso vai fazer você, vai te contribuir para você ter uma qualidade de sono melhor. Um estudo, na verdade, um ciclo que eu gosto de dar nas minhas aulas, né? Que é o ciclo virtuoso. Então, boa parte das pessoas, elas estão no ciclo vicioso. Vicioso. O que é esse ciclo vicioso? O ciclo vicioso ele compõe o seguinte: a pessoa dorme mal, se alimenta mal, má alimentação, Alexa, pare. A má alimentação, não pratica nem yoga, nem exercício físico. Como eu posso colocar aqui? Falta de exercícios. E não medita. Aqui meditar pode entrar também oração, conexão. A meditação também é uma conexão com Deus, é uma conexão com o Grande Espírito. Você vai buscar ele dentro de você, né? Então não medita. Isso aqui para mim é um ciclo que eu considero ciclo vicioso.
Porque ele se retroalimenta, né? Então você vai dormir mal, isso vai te dar indisposição, com uma alimentação ainda ruim. Nós sabemos que a má alimentação ela modifica as bactérias, né, a microbiota intestinal e isso mexe no cérebro, né? Tem vários estudos científicos que mostram que nós temos um segundo cérebro no nosso intestino. Então, se você, dependendo do que você come, o seu pensamento vai ser diferente. Se você tiver uma alimentação muito boa, o seu cérebro se torna outro. Você se torna outra pessoa. Você pensa diferente, você age diferente. A falta de exercícios, a gente sabe também o quanto falta de exercício atrapalha, né, esse ciclo. E tem inclusive um documentário no Netflix, deixa eu ver se eu acho aqui, mas não acredito que não, que é uma história de um psiquiatra que ele fala para os pacientes na primeira sessão. Normalmente o psiquiatra é conhecido por receitar, né, medicamentos. Não podemos generalizar, nem todos são assim, né? Mas agora achei. Chama o método Stutz. O método Stutz. E ele traz um exemplo, um método diferente terapêutico dele, né? Inclusive ele usava o quê? Ele pegava a pessoa e falava: "Tá bom, você vai se tratar comigo, então você vai precisar começar com exercício. Não vamos mexer em nada na sua bioquímica até você melhorar através do exercício." E uma pessoa que estava com depressão começava a se exercitar, fazer musculação, corrida, esporte, yoga. Começou a melhorar, né? A gente sabe que a alteração corporal modifica a alteração cerebral. Então aí ele não precisava receitar medicamento para ninguém. Aí depois ele ia tratando, conversando e tudo mais. A pessoa conseguia sair daquele estado, né? Depressivo, da angústia. Inclusive, quem me recomendou esse documentário foi uma aluna que começou a praticar yoga comigo e ela estava numa fase da vida dela muito adoecida. Era uma fase que ela falava pra mim que ela tava todo dia ela tinha síndrome do pânico. Ela não saía de casa. Ela ficava presa dentro de casa. E ela falou: "Não sei de onde eu trouxe a força de vir fazer a primeira aula." Porque depois da primeira aula ela sentiu melhoria, depois fez a segunda, e ela falou: "Agora, Thiago, a escola é minha zona de segurança também." Porque quem tem síndrome do pânico só está em ambientes que se sentem seguros, né? E aí ela expandiu a casa para a escola. Então ela ia, frequentava a escola e tudo mais. O Newton chegou a conhecê-la. E ela, uma vez, ela estava mal assim. Eu falei: "Olha, o que que você." Ele não ia na natureza, não frequentava, não ia em parque nem nada. Então ela ia da casa para a escola. Eu falei: "O que que você acha da próxima aula a gente fazer aula lá no Parque Serete, né? Próximo da escola." E aí a gente fez uma caminhada antes e tal, e ela começou a ter surto lá. Aí eu falei assim: "Qual é vamos lá, vamos questionar isso. O que que tá acontecendo? Por que que você tá assim?" Ela: "Ah, eu tô achando que as pessoas estão olhando pra mim. É uma sensação de incômodo que eu tô caminhando, todo mundo olhando pra mim." Falei: "Respira, calma." Eu dei várias técnicas de respiração pra ela se acalmar. E aí depois eu fui tentando entender a mente, né? Eu fiz uma pergunta: "Posso falar? Ó, tá vendo aquela pessoa ali, ó, que tá caminhando? Ele tá pensando nos problemas dele." Aí eu até brinquei: "O que você acha de se acha tão especial que tá todo mundo te olhando?" Aí ela deu risada e foi quebrando ali, né? E depois, no final, começou a sair um pouco. O irmão chamava pra ir pro restaurante, ela ia. E foi melhorando, assim, sabe? Então, o exercício ele ajuda bastante nesse estado de mudar a frequência. E a meditação, é claro, né? Então, assim, a meditação ela é realmente uma grande ferramenta. Se você colocar no seu dia a dia, você vai conseguir perceber as vantagens, os resultados de uma pessoa que medita para uma pessoa que não medita. Do cérebro de uma pessoa que medita para o cérebro de uma pessoa que não medita. Tá bem? Então, qual que é o outro ciclo? Ciclo virtuoso. Eu vou colocar aqui só para reforçar, tá bem? Mas exatamente o contrário disso. Dormir bem,
dormir melhor, boa alimentação. Exercícios inteligentes. E aí, exercícios inteligentes são exercícios que não vão esmirilhar o seu corpo. De que adianta praticar um exercício que, teoricamente, é para te trazer mais saúde e você vai lá e detona o corpo. Não adianta, né? A gente sabe que eu até, inclusive, tive alunos que eram atletas que viviam doente, totalmente doente, né? Porque eles levavam o corpo ao limite, assim, aos extremos. E porque é cobrado a performance do atleta, né? E aí a gente sabe também que quando você se exercita além, então tem aquém, que é não exercitar. Quando você exercita além, ou seja, passa do seu limite, o corpo libera radicais livres que acelera o envelhecimento, deixa a pessoa mais velha rápido. E aí a gente já viu, né? Tem exemplos claros, assim, na minha vida mesmo. Eu vejo vários corredores, assim, pessoas que correm. Você olha pra pessoa, vê umas peças assim, que correm além do limite, né? Que tem você olha pra pessoas e vê mais velhos, assim. Um aspecto mais velho, né? E eu tenho também vários amigos corredores que têm um aspecto mais jovem. Pessoa jovem, jovial, tem, sei lá, idade de tipo 70 anos com parecendo 45, 50. Porque sabe regular, tem inteligência, bom senso. E também tem vários, tá espalhado aí nas redes sociais, assim, idosos de 102 anos que praticam yoga e fazem posições assim, que você fala, cara, como uma pessoa consegue fazer isso com o corpo? E nessa idade, assim como vários maratonistas, ultramaratonistas também. Então é questão de bom senso, né? É entender o corpo como um, um ser vivo, né? Você cuida dele, você honra ele. Então, exercícios inteligentes. E o último ciclo, meditação, que pode entrar também uma boa respiração, tudo isso. Aqui é o ciclo virtuoso que vai levar você para um outro patamar na sua existência e na sua vida, né? Um outro patamar existencial. E aí, eu estava vendo, né, nesses estudos, eu achei uma coisa interessante, eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é, nesse livro, A Ciência da Meditação, eles fizeram várias análises, né? E uma das análises é sobre os traços, assim, de uma pessoa que medita muito, assim, de uma pessoa que está sempre meditando, que os traços eles alteram, né? E aí eles chamaram que a gente tem um modo default da mente, que normalmente faz a gente sempre se conectar com os nossos problemas, em nós mesmos. Então a gente fica preocupado com quem curtiu a nossa última foto, a gente fica preocupado com, de repente, se inferiorizar a uma outra pessoa, se comparando. E aí é o modo default, né? E aí você acaba ficando nesse modo. E aí eles falam que quando você acessa a meditação, você vai saindo cada vez mais desse eu e vai se conectando com a sua consciência de Buda, vamos dizer assim. A sua consciência mais profunda. E ali você consegue promover estados de alteração mais profundos na sua existência. Então, a meditação ela deixa de fazer você apenas ficar no, no imediatismo, que é assim, poxa, pronto, estou meditando, reduzi a minha ansiedade, que legal, saí da depressão. Que, vamos dizer assim, são esses estados mais como se fossem os farelos que caem da mesa, né, de um banquete todo. E aí a meditação ela passa a ser esse banquete todo, que é a expansão da consciência, você acessar o seu eu superior, que eu trouxe também. Os cientistas eles trazem isso em outras formas de falar, né, do que a gente estava falando na última mentoria, né? Então assim, eles falam que a gente quando faz a meditação como uma prática diligente,
Como se a gente estivesse fazendo uma musculação cerebral e mental. Você não vai lá na academia e faz exercício e tem um resultado? A mesma coisa da meditação. Em vez de ser uma coisa assim, quando você está tendo uma crise, vou parar aqui, vou respirar, estou tendo uma crise de ansiedade, vou respirar. Não, é um exercício diário, todos os dias. Inclusive, na semana passada nós começamos o nosso desafio, né? Não sei se você está fazendo, que é o desafio de 21 dias de meditação, para justamente tornar essa prática algo diário na tua vida, uma rotina. Você para, que seja 3 minutos, todos os dias, medita, silencia, respira, acalma. E aí você vai ver que ao longo de uma existência, depois, você vai olhar a mesma pessoa e vai perceber, puxa, houve totalmente uma alteração, eu já não sou a mesma pessoa. A gente já não é a mesma pessoa naturalmente, mas quando você coloca essa prática de meditação, isso mexe muito no nosso inconsciente profundo, mexe muito no nosso cérebro, como os cientistas falam, e a gente consegue promover uma transformação na nossa existência. Se você hoje é o que é, se você continuar a meditar todos os dias, a pessoa do seu eu do futuro, além de te agradecer, ela vai conseguir aproveitar melhor a existência. Porque ela vai começar a ter parâmetros diferentes e comportamentos e ações completamente diferentes na nossa vida real, né? A vida em que a gente realmente exerce os nossos desafios. Porque também não adianta ficar só meditando se você não colocar isso na sua vida. Digamos, você está meditando, vem um insight. Ligar para o meu pai, porque eu estou com um conflito de relacionamento com ele e isso vai me ajudar a me expandir. E se você não fizer isso, não adianta, né? A meditação, ela é uma ferramenta de transformação, mas a nossa atitude, são as nossas ações que vão permitir que essa ferramenta se valide, né, por si só. Então, começa a perceber no seu cotidiano, no seu dia a dia, como você pode colocar essa ferramenta em prática, né? Então, eu vou meditar ao acordar. Se você não tiver um parâmetro, o ideal é silenciar tudo, é não tentar pensar em nada. Mas, pô, Thiago, eu não consigo. Então tá bom. Faz uma respiração, se conecta com o seu eu interior, pede para o seu eu superior te dar um direcionamento para aquele dia, insight, intuição, que possa contribuir para você ter um dia melhor. De repente você vai ter uma reunião difícil, e aí você respira em cima de uma voz maior, né, para você chegar lá mais preparado, mais empoderado, com mais consciência plena, né? Pode ser por esse caminho, mas o ideal é você fazer sem nada, só você e, digamos assim, a sua mente, a sua presença, o seu eu superior. Mas isso talvez seja um futuro, né?